Bem, meus amigos, falando ainda de sanções, o que é importante nós destacarmos para vocês agora é essa disposição da nossa lei que estabelece o rito procedimental para aplicação de sanções. E observem, aqueles que têm alguma familiaridade com o processo administrativo disciplinar, o PAD, que o rito procedimental para aplicar sanção em matéria de licitações e contratos é cópia fiel do procedimento administrativo disciplinar para aplicar sanções a servidores que cometem faltas no exercício das suas funções. Então, comecemos ali, nós temos que ter um processo administrativo autônomo em que se assegure a ampla defesa. E aí o que a lei estabelece? As regras. O responsável pela aplicação da sanção deve autorizar a instauração do procedimento. Não é o fiscal quem autoriza a instauração do procedimento punitivo. O fiscal simplesmente vai recomendar, o gestor do fiscal também vai apenas recomendar a aplicação da sanção. Ainda, o ato de instauração deve indicar os fatos em que se baseia e as normas pertinentes à infração e à sanção aplicável. Isto aqui, meus caros, é algo imprescindível, tanto em matéria de sanções contratuais, quanto em matéria de processo administrativo disciplinar. O termo inaugural, e isto, vejam, existem inúmeras decisões do judiciário nesse sentido. O termo inaugural deve conter com muita clareza os fatos, as condutas reprováveis em que incorreram lá o contratado, ainda as normas pertinentes à infração e a sanção a que ele se sujeita. Se isso não estiver absolutamente claro nesse termo inaugural, o processo punitivo no judiciário é anulado com absoluta segurança. Instaurado o processo, indicados os fatos, as normas pertinentes e a sanção aplicável, o acusado terá 5 dias para oferecer uma defesa preliminar e apresentar provas que pretende produzir. Se ele requerer a produção de provas, isso deve ser objeto de uma análise com relação à pertinência ou não. As provas devem ser produzidas em audiência previamente designadas para esse fim, todos devem ser intimados, não é? Os eventuais envolvidos lá devem ser intimados para essas audiências. Concluída a instrução processual, nós temos que intimar a parte para as razões finais no prazo de 5 dias úteis, que seriam, por analogia ao processo penal, as alegações finais. E depois a comissão, dentro de 15 dias, elabora um relatório final e remeterá os autos para a liberação da autoridade competente após pronunciamento da assessoria jurídica. Então, a comissão processante, esse processo é conduzido por uma comissão que nós podemos denominá-la de comissão processante. Esse processo, da comissão, ele recebe apenas um relatório e, neste relatório, a comissão opina, sugere a aplicação da sanção de forma fundamentada. Vai para o pronunciamento da jurídica e depois para a autoridade competente para aplicar ou não a sanção. Todas as decisões devem ser motivadas e da decisão tomada em face desse processo punitivo, é óbvio que cabe recurso no prazo de 5 dias úteis. Eu trago aqui para vocês algo que achei importante nós mencionarmos no nosso encontro. Não existe faculdade de punir. Existe, na verdade, um dever sancionatório. A saudosa professora Lúcia Vale Figueiredo já dizia no seu curso de Direito Administrativo, a aplicação de sanções não é prerrogativa à disposição do administrador, algo a ser desfrutado pelo administrador.
Entendemos a imposição de sanções como um dever administrativo. A omissão em punir dará ensejo, por exemplo, à ação popular. Aplicar penalidades é dever, insistimos, não é direito. Vejam só essa decisão de 2012 do Tribunal de Contas da União. Aplicação de multa configura obrigação e não faculdade do gestor. Não se encontra na esfera de disponibilidade do gestor, eu omiti a entidade ali, de deixar de aplicar a multa contratada, eis que lhe incumbe agir proativamente respaldado no ordenamento jurídico e nas previsões legais, editalícias e contratuais que regem a avença com a recorrente, não lhe sendo legítimo omitir-se nem renunciar às prerrogativas conferidas à administração em situações da espécie. Aí nós temos ali alguns precedentes do TCU nesse sentido. Mais uma decisão, essa de 2015, os gestores das áreas responsáveis por produzir licitações devem autuar processo administrativo com vistas à apenação, sob pena de responsabilização pela omissão. E aqui nós vamos então entrar agora especificamente na questão da gestão e da fiscalização dos contratos. Primeiramente, vocês podem observar ali, que a nossa lei paranaense diz que todo contrato é acompanhado por um gestor de contrato, preferencialmente um agente ocupante de cargo efetivo, previamente designado pela autoridade administrativa signatária do contrato. Nós temos aqui no tribunal uma instrução normativa que me foi gentilmente cedida pelo nosso colega Martinez, uma cópia dela, uma instrução de serviço número 21 de 2011, que contempla algumas disposições a respeito de fiscalização e gestão de contratos. E ainda é permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o gestor de informações pertinentes a essa atribuição. Pode, eventualmente, isto vale também para os municípios, isto também tem previsão na 8666, Regina? Pode, eventualmente, um município não dispor no seu quadro pessoal de uma pessoa com conhecimento técnico para fiscalizar a execução de um determinado contrato. Isto é muito fácil acontecer nos contratos que envolvem obras e serviços de engenharia. O município muitas vezes não dispõe de um engenheiro, de um arquiteto, que são os profissionais que devem exercer a fiscalização desses contratos. Nestes casos, a Lei 8666 e a própria Lei Paranaense autoriza que se contrate um terceiro. Mas é preciso nós dizermos que a atividade fiscalizatória ela não é passível de terceirização. Trata-se, quem exerce a fiscalização e a gestão de um contrato, exerce aquilo que se chama em direito administrativo de um poder de polícia administrativa. E este poder de polícia administrativa é impossível de ser terceirizado. O que se admite na lei paranaense e na lei federal é a contratação de um terceiro para que esse terceiro subsidie o fiscal, que é o representante efetivo da administração naquela contratação, de informações necessárias para que o contrato possa ser fielmente executado. Aqui nós temos, no âmbito federal, observem ali, esta é uma questão que sempre suscitou dúvidas no âmbito federal, se gestor é a mesma coisa que fiscal de contrato. Essa instrução normativa, eu já fiz menção a ela em outros encontros aqui no tribunal, essa instrução normativa é do Ministério do Planejamento e ela regula a contratação de serviços continuados e não continuados. E observem ali que a IN tratou igualmente a figura do gestor, igualmente não, tratou da figura do gestor como um servidor que vai coordenar e comandar o processo de fiscalização da execução contratual, devendo informar a administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa de qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor soluções para a regularização e propor as sanções que entender cabíveis. E a própria IN,
02 criou, ao lado da figura do gestor do contrato, a figura do fiscal administrativo e do fiscal técnico do contrato. Nós temos na nossa instrução normativa número 21 de 2011 a mesma disposição. O gestor do contrato é o responsável, diz aqui a nossa instrução normativa, é o titular da unidade requisitante. E este gestor do contrato aqui internamente no tribunal, pela nossa instrução, ele funciona como uma espécie de um gerente do contrato, como uma espécie de um administrador do contrato. E a nossa instrução fala em fiscal do contrato, que é efetivamente aquele servidor do tribunal que vai lá na ponta verificar se o contrato está ou não sendo executado nos termos avançados. Aqui no âmbito federal, optou-se por fazer esta cisão na fiscalização em uma parte da fiscalização do contrato vai se restringir às questões administrativas e a outra, efetivamente, às questões técnicas. Mas isso foi uma mera opção que nós temos aqui no âmbito federal. E eu trago para vocês uma resolução que talvez alguns colegas aqui não a conheçam, uma resolução do CONFEA, estabelecendo que os contratos que contemplem obras e serviços de engenharia só poderão ser fiscalizados por engenheiro. Vejam o que eu disse a vocês a respeito da terceirização desta função fiscalizatória de execuções contratuais. Acórdão do TCU de 2013. Se posicionou relativamente a uma entidade X lá, quanto à necessidade de substituição de fiscais e auxiliares de fiscalização dos contratos que estejam na situação de terceirizados ou outra análoga, não efetiva, por servidores do quadro de pessoal. Então seria o mesmo que nós aqui no tribunal admitíssemos como fiscal de um contrato um empregado da IGServe aqui. Não tem cabimento. O empregado da IGServe é um terceirizado. Ele não pode exercer a fiscalização de um contrato em nome do tribunal. Isso também consta da disposição da nossa Instrução de Serviço 21. Outro acordo de 2013, portaria de designação específica para a fiscalização de cada contrato, designe fiscais considerando a formação acadêmica ou técnica do servidor funcionário e evitar que o fiscal responsável fique sobrecarregado devido a muitos contratos sob sua responsabilidade. Graças a Deus isso não acontece. Não é? Com relação às atribuições do gestor e do fiscal do contrato, eu trago para vocês aqui uma passagem num livro da Gabriela Pércio, aqui de Curitiba, que ela diz que estas pessoas devem atuar com responsabilidade perante o controle interno e externo quanto aos atos praticados durante a gestão e fiscalização e aos prejuízos eventualmente decorrentes da má atuação. A nossa lei paranaense tem algumas poucas disposições sobre as atribuições do fiscal de contrato, e uma delas está no parágrafo 2º do 118. Esse representante da administração, leia-se fiscal ou gestor de contrato. Anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados. Anotará ocorrências em seu registro próprio, que ao término do contrato deverá ser juntado ao mesmo, observando-se obrigatoriedade do registro próprio nos casos de objeto de execução continuada, obras e serviços de engenharia, bens e serviços de informática especiais. E ainda, vejam, com relação às atribuições do fiscal e gestor do contrato, a nossa lei paranaense ela é pobre. Tem apenas aqueles dispositivos ali que mencionei a vocês. A nossa instrução normativa número 21 de 2000, instrução de serviço número 21 de 2011 não acresce muita coisa àquilo.
Trago para vocês aqui um acordo de 2015 do TCU. Fiscal do contrato tem o dever de conhecer os limites e as regras para as alterações contratuais, a obrigação de notificar seus superiores sobre a necessidade de realizar o devido aditivo contratual, evitando a atestação de serviços e itens não previstos no ajuste, sob pena de ser-lhe aplicada a multa. Então, o fiscal de um contrato cumpre papel de extrema relevância. Ele tem, primeiro, que conhecer o objeto do contrato. Tem que ter, é recomendável que esse fiscal tenha conhecimento técnico naquilo que vai fiscalizar. E segundo, ele tem que tomar todo o cuidado possível durante a execução desse contrato, no sentido de anotar em registro próprio as ocorrências, as falhas, as determinações, no sentido de correção das impropriedades, evitando-se com isso que ele mesmo seja penalizado. Aqui, só a título de curiosidade, meus caros, algo que o próprio Tribunal de Contas aqui pode adotar por analogia. Aquela instrução normativa número 2 de 2008, no seu anexo 4, a IN criou um guia de fiscalização contratual. Muitíssimo interessante, muitíssimo detalhado, que prevê, meus caros, aquelas espécies de fiscalização, uma fiscalização inicial, no momento em que a prestação do serviço é iniciada. Então, Zé, vocês licitaram aqui, técnica e preço, a prestação de um serviço de informática, lá na licitação, o camarada apresenta a relação dos profissionais que irão executar aquele serviço. Na fiscalização inicial, você já tem condições de verificar se efetivamente ele vai alocar na prestação daquele serviço as mesmas pessoas que ele indicou por ocasião da licitação. Nós temos também uma fiscalização mensal a ser feita antes do pagamento da fatura, uma fiscalização diária, onde existe aqui uma série de rotinas para esta fiscalização diária, uma fiscalização especial, uma fiscalização por amostragem, uma fiscalização quando da extinção ou rescisão dos contratos. É algo muitíssimo interessante que o tribunal pode, com muita tranquilidade, trazer para os seus contratos como modelo. E ainda providências em caso de indícios de irregularidade nos nossos contratos. Vejam, com relação à responsabilização pela gestão e fiscalização do contrato. Pesa sobre os ombros do gestor e do fiscal do contrato uma grande responsabilidade. Vejam, agora mesmo no intervalo, nós estávamos ali com o nosso colega Márcio, falamos assim de passagem sobre aqueles fatos ocorridos lá na Secretaria de Educação, em que fiscais atestavam que o cronograma físico-financeiro de uma obra estava com 40%, estava 40% executado, quando na verdade a execução era muito inferior a este número. É evidente que essas pessoas vão ser responsabilizadas. Esses fiscais de contratos vão ser responsabilizados, eu não tenho dúvida alguma. Aqui algumas decisões só do Tribunal de Contas da União com relação a estas responsabilizações. Ele determina, por exemplo, nesse caso, que se proceda à apuração das responsabilidades dos servidores envolvidos no acompanhamento da execução do contrato no tocante ao atesto dos serviços sem a comprovação de a contratada ter cumprido suas obrigações. Em outro caso, ele manda instaurar, em desfavor dos servidores que deixaram de comunicar à empresa a ausência das prestadoras de serviços dos seus respectivos postos de trabalho e da pessoa jurídica que recebeu indevidamente por serviço não prestado. Ainda, mais uma decisão. Demonstrado nos autos que a responsável pela fiscalização... essa aqui é interessante, essa decisão.
A responsável pela fiscalização do contrato tinha condições precárias para realizar seu trabalho, elide-se sua responsabilidade. Elidiu-se a responsabilidade da fiscal desse contrato aqui, porque ficou demonstrado que ela tinha condições precárias para o exercício desta atribuição. Por outro lado, comprovado que os responsáveis pela execução técnica do contrato, objeto dos autos, negligenciaram a adoção de providências para sanar irregularidades apresentadas no curso da execução, mantém-se na íntegra suas responsabilidades. Fiscalização dos contratos. No caso de execução irregular, condenação em débito dos responsáveis envolvidos solidariamente com a instituição privada que deveria ter executado o objeto da avença. Então eu não tenho dúvida que este caso, que envolve aí as obras da empresa chamada Valor, pelo que foi noticiado na imprensa, eu não conheço os autos a fundo, mas pelas notícias veiculadas na imprensa, eu não tenho dúvida alguma que a condenação vai ser solidária. A empresa recebeu indevidamente, por serviço não prestado, e os fiscais atestaram que houve a prestação de serviço quando de fato não aconteceu. Então vai haver a responsabilização, imagino eu, solidária dos fiscais e da empresa. E ainda nessa mesma decisão, considerando a elevada gravidade das ações dos gestores, porque fossem eles inabilitados por um período de 5 anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública, no que foi acompanhado pelo plenário. Isso foi parte do voto do ministro relator nesse caso. Esta foi uma situação, foi um caso que eu achei extremamente interessante para mencionar aqui a todos vocês. Vejam, responsabilidade solidária daquele que designa o fiscal do contrato e não lhe dá os meios necessários para o exercício das suas atribuições. Foi um caso muito interessante ocorrido no Distrito Federal, e foi um contrato auditado pelo TCU, porque embora seja um contrato, tenha sido um contrato do Distrito Federal, envolvia recursos públicos federais. Daí a razão da fiscalização e da auditoria do TCU. Então, vejam só. Para o relator, o ministro relator, as falhas detectadas no processo de seleção e contratação das entidades, bem como as irregularidades verificadas na execução dos contratos, apontam para quadro de descalabro administrativo, o qual decorreu em grande parte da conduta omissiva do então titular da secretaria, que nomeou os fiscais, que não forneceu aos seus subordinados os meios materiais e o treinamento necessário ao fiel desempenho das atribuições daqueles servidores. E aí finaliza que o ex-titular da secretaria agiu com grave e deliberada negligência e imprudência, tendo sua conduta contribuído de forma decisiva para a ocorrência do dano sofrido aos cofres públicos. Responsabilidade solidária de quem nomeou o fiscal do contrato e dos fiscais dos contratos. Achei bem interessante este caso aqui ocorrido no âmbito federal. Ainda, em se tratando de fiscalização de contratos, nós precisamos aqui lembrar os colegas do recebimento provisório e definitivo do objeto. A nossa lei estadual estabelece essas duas espécies de recebimento, o provisório, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, em se tratando de obras e serviços de engenharia, mediante termos circunstanciados assinados pelas partes, em até 15 dias da comunicação do contratado, com duração máxima de 90 dias e definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente. Estas mesmas disposições estão contempladas nesta nossa instrução de serviço número 21 de 2011. E em se tratando de compras ou locação de equipamentos, também estes objetos devem ser recebidos provisoriamente,
para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e, definitivamente, após verificação da qualidade e da quantidade. Documentos e ferramentas para fiscalização. Isto foi um tópico inserido a pedido do Rodrigo, da nossa Escola de Gestão, e eu confesso a vocês que eu bati bastante a minha cabeça para tentar montar alguma coisa para vocês aqui. Porque a nossa lei não traz nada a esse respeito, a nossa lei do Paraná. A lei federal não traz nada expressamente sobre os instrumentos que nós podemos utilizar para fiscalizar os nossos contratos. E tive que buscar assim, algumas situações práticas e tentar elencar a vocês algumas sugestões como instrumentos e ferramentas para a fiscalização dos contratos. E o primeiro ponto que me chamou a atenção foi com relação a esta expressão diário de obras. Temos algum engenheiro civil aqui? Ali, só 2. E eu fui fuçar no nosso pesquisador, bem conhecido por todos nós, né, no Google, e acabei descobrindo que hoje essa expressão diário de obras ela não existe mais, não é? Ela foi substituída, acho que em 2009, pelo que eu lembro, em razão de uma resolução do CONFEA, o diário de obras foi substituído por livro de ordem, que é a mesma coisa, não é? Só mudou o nome e mais algum outro detalhezinho ali. Então, por esta resolução do CONFEA, que, salvo engano, é de 2009, diário de obras foi substituído por livro de ordem. Mas eu, de qualquer forma, mantive ali para vocês essa expressão, diário de obras, boletins de fiscalização, nós podemos criar formulários, a nossa instrução de serviço 21 tem alguma coisa muito pequena, até eu diria, com relação a esses instrumentos. Podemos criar relatórios periódicos de acompanhamento, notificação de infração contratual, auto de infração contratual e relatório específico desta infração, uma requisição de modificação contratual, relatórios de medição e solicitação de pagamento, relatório de avaliação contratual. Estes são, portanto, algumas ferramentas, alguns mecanismos que eu imagino que possam ser utilizados para a fiscalização dos nossos contratos. Isso aqui é imaginação minha, né? Não está na nossa lei. Este Cláudio Sarian, ele é um servidor de carreira do Tribunal de Contas da União e ele tem uma obra, que é esta aqui, um livro, Obras Públicas, Licitação, Contratação, Fiscalização e Utilização. É muito interessante esse livro dele, tem várias decisões do próprio Tribunal de Contas da União e tem muita doutrina dele também. Numa determinada passagem, lá ele diz que, no caso de obras, documento de extrema relevância é o diário de obra, livro que registra todas as informações diárias relativas ao empreendimento. Como essa passagem dele é de 2007, provavelmente nas edições desse livro aqui mais recentes, talvez ele já tenha mudado esta expressão diário de obra por livro de ordem, em razão de que, em 2009, como noticiei a vocês, o CONFEA baixou uma resolução alterando isto. Esta decisão de 2005, o Tribunal de Contas da União, é obrigatório o diário de obra ou livro de boletim de ocorrências no canteiro do objeto e seu preenchimento adequado. E eu também, meus amigos, tive que puxar um pouquinho da imaginação e coloquei para vocês algumas dificuldades na gestão e fiscalização de contratos.
Falta de um plano de gerenciamento e de fiscalização. Nós temos que, antes de iniciar a execução contratual, estabelecer, criar ferramentas como aquelas que sugeri a vocês, para aplicá-las à gestão e fiscalização desse nosso contrato que terá início a sua execução. Então, eu aponto como dificuldade na gestão e fiscalização de um contrato a falta de um planejamento prévio para esse gerenciamento e essa fiscalização. A falta de conhecimento do objeto do contrato por parte do fiscal da administração, vejo isso também como uma dificuldade. Falta de condições adequadas para a execução das funções de fiscal e gestor. Falta de comunicação entre fiscal e gestor do contrato. E acúmulo de funções, cargo, emprego público e gestão e fiscalização de contratos. Sobrecarga de trabalho, normalmente do gestor e do fiscal do contrato, em razão deste acúmulo. Nós todos sabemos, isto se dá com muita frequência no seio da administração pública, nós todos sabemos que aquele que recebe esta missão de fiscalizar ou gerir um contrato, este servidor normalmente não é dispensado das suas atribuições inerentes ao seu cargo ou ao seu emprego público. Ele ganha, na verdade, um plus de alta responsabilidade. E aqui eu quero dizer a vocês, não sei se o tribunal, pelo menos na instrução, essa instrução de serviço, ela é silente com relação ao que eu vou dizer agora. Mas eu venho há muito tempo já sustentando a ideia de que membros de comissões de licitação, pregoeiros, gestores de contratos e fiscais de contratos recebam gratificações especiais pelo exercício dessas funções. Porque são funções de altíssima responsabilidade e que, se estas pessoas cometerem qualquer deslize, elas serão sancionadas e, se eventualmente quiserem contratar um advogado, um profissional do direito para promover as suas defesas, terão que tirar o dinheiro do próprio bolso. Como já aconteceu, inclusive, aqui mesmo dentro do tribunal. Num passado não muito longínquo, né? Que todos conhecemos. E também, meus amigos, aqui num dia que estava procurando pelo em ovo, na minha casa, eu comecei a pensar nos 10 mandamentos de uma boa gestão e fiscalização contratual. E comecei a viajar um pouquinho e imagino o seguinte: não prevaricar ou se omitir. Anotar todas as ocorrências determinando as correções necessárias. Não dar ordens diretamente aos empregados da contratada. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Nós temos que nos relacionar, o fiscal de um contrato tem que se relacionar com o preposto da empresa e não com aquele empregado da empresa que está lá na ponta fazendo a limpeza, servindo o cafezinho. Ainda, o que eu imagino? Documentar os contatos com o posto da empresa contratada. Manter constante comunicação com o gestor. Não determinar alterações no contrato, se limitando apenas a opinar e ou sugerir. O fiscal ou gestor do contrato não tem poderes para determinar alterações contratuais. Ele deve determinar as correções daquilo que esteja sendo executado diferentemente do contratado. Isso sim. Mas determinar que se promovam alterações no contrato, isto jamais. Acompanhar a atuação do terceiro eventualmente contratado para lhe auxiliar na função de fiscalização, opinar sobre prorrogações contratuais, ele simplesmente opina, sugerir a aplicação de sanções e, por último, sugerir a rescisão contratual.
Aqui estão, a meu juízo, os 10 mandamentos da boa gestão e fiscalização contratual. Com relação ainda, isto tem a ver diretamente com a gestão e fiscalização do contrato, vamos falar um pouquinho sobre pagamento. Não sem antes lembrar que a nossa lei, assim como a federal, determina que os pagamentos devem obedecer à estrita ordem cronológica das datas de sua exigibilidade. Isto, meus amigos, é uma previsão na lei que afasta ou minimiza em grande medida as falcatruas, não é? Por quê? Nós todos sabemos que muitas vezes aquele que é responsável por efetuar pagamentos, imbuído de más intenções, ele recebe uma fatura e senta em cima. E fica aguardando que o contratado, credor daquele valor, venha pedir, pelo amor de Deus, para que seja efetuado o seu pagamento. E nós todos sabemos que, havendo corrupção, o pagamento sai rapidinho. E eu até denomino isso não como propina. Propina também eu acho um termo muitíssimo vulgar. Eu uso o termo ICM. O que é ICM? Não é nenhum imposto novo. ICM é incentivo ao contratador moderno. Então, mediante um pequeno ICM, a fatura dele é paga com rapidez. Não é? Isto espanca, em larga medida, esta corrupção. As faturas devem ser pagas observando a estrita ordem cronológica das suas exigibilidades. Então, eu não posso furar a fila. E esta é uma questão também que nós, aqui no Tribunal de Contas, temos que nos preocupar perante os nossos fiscalizados, o atraso de pagamento. E percebam que no âmbito federal, até como medida também para se espancar esta corrupção por ocasião dos pagamentos, a IN 02 disciplinou no artigo 36 que se houver o pagamento com atraso e, por consequência, a incidência de juros de mora e demais encargos por esse atraso, isto tem que ser submetido à autoridade superior, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora. Nós sabemos que em muitas entidades da administração pública adota-se como sistema de pagamento o SAP, S-A-P, que é o Sistema de Atraso de Pagamentos. Isto nós precisamos cobrar dos nossos fiscalizados, porque pagar com atraso implica pagar com juros e correção e demais encargos. É uma despesa pública que está sendo gerada por um fato que precisa ser investigado, se é objeto de desídia, de procrastinação, de omissão de alguém que não atuou no momento devido, ou se realmente o Estado é caloteiro. E falando em pagamento, meus amigos, creio eu que já comentei com vocês aqui em momentos anteriores dos nossos encontros. Nós temos, em se tratando de contrato administrativo, nós temos a exceção do contrato não cumprido em favor do contratado. E a nossa lei, assim como a lei federal, estabelece que houver o atraso no pagamento superior a 90 dias, devidos pela administração de decorrentes de obras e serviços, isto é motivo para rescisão do contrato. Ou seja, este motivo aqui do inciso 15
do artigo 129 retrata com fidedignidade a exceção do contrato não cumprido em favor do particular. E vejam que interessante essa decisão aqui do STJ. Se a administração pública deixou de efetuar os pagamentos devidos por mais de 90 dias, pode o contratado licitamente suspender a execução do contrato, sendo desnecessária nessa hipótese a tutela jurisdicional. Então, se a administração atrasar o pagamento por prazo superior a 90 dias, o contratado pode simplesmente deixar de cumprir a sua obrigação sem a necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para suspender a execução do contrato. Isso se dá na esfera administrativa, segundo esse julgado aqui do STJ de 2008, de relatoria da então ministra Eliana Calmon. E ainda, meus amigos, o que nós precisamos comentar aqui com os colegas? Manutenção das exigências de habilitação como condição de pagamento. Acho até que já fizemos algum comentário sobre isto. Vejam, primeiramente é preciso nós lembrarmos que a lei paranaense obriga que o contratado mantenha todas as suas condições de habilitação durante toda a execução do contrato. É cláusula, inclusive, do nosso contrato. Artigo 99, inciso 15. É cláusula contratual, a obrigação imposta ao contratado de manter todas as condições de habilitação durante a execução contratual. É preciso lembrar que constitui também motivo para rescisão do contrato, na forma do 129, o não cumprimento de cláusula contratual. Então, se nós interpretarmos estes dois dispositivos, nós poderíamos concluir que se o contratado deixa de ter as suas condições de habilitação durante a execução do contrato, ele está descumprindo uma cláusula do contrato e isto é motivo para rescisão contratual. A instrução normativa número 2, lá do Ministério do Planejamento, traz uma disposição, uma regrinha interessante, que, a meu juízo, pode ser aplicada aqui no âmbito do Paraná. Diz: o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual sem prejuízo das demais sanções. Perfeito. O caput desse artigo está em absoluta consonância com a lei. Mas vejam o parágrafo único. A administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou incapacidade da empresa de corrigir a situação. Então, o que nós precisamos perceber, meus caros, é o seguinte: em algumas situações pontuais e específicas, se nós detectamos que o contratado não tem mais a sua condição de habilitação, durante a execução do contrato, se isso for detectado, em algumas situações pontuais e específicas, a rescisão de um contrato pode ser muito mais ruinosa para a administração. E aí, nesse caso, o que devemos fazer? Notificar o contratado e dar um prazo a ele para que ele regularize aquela situação. Se não regularizada, aí sim nós partiríamos para uma rescisão. O que também é relevante ressaltar mais uma vez é a questão do pagamento. Se ele perde a condição de habilitação durante a execução do contrato, se a administração pode, mesmo assim, efetuar o pagamento devido a ele. Claro que a resposta é positiva, sob pena de se caracterizar enriquecimento sem causa e enriquecimento ilícito da administração. Se ele prestou o serviço, se ele entregou o bem, mesmo que ele não tenha mais condição de habilitação, o pagamento a ele é devido. Eu não tenho dúvida alguma com relação a isso. Outro aspecto que precisa e merece a nossa consideração é este aqui. E, aliás, é algo que suscita dúvidas, especialmente no âmbito aqui do Paraná, e vocês já vão entender a dúvida. Em 2010, a Lei Federal 8666 sofreu uma alteração
E foi acrescida ao artigo 29 da Lei Federal uma nova exigência de regularidade fiscal, que é a CNDT, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Comentei isso já com vocês aqui. A CNDT é mais uma exigência de ordem fiscal que está no artigo 29 da Lei Federal 8666. Mas isso não foi objeto de inclusão na nossa lei paranaense. E, portanto, a dúvida é, nos nossos editais, regidos pela Lei 15.608, nós podemos passar a exigir também a CNDT ou não? A resposta tem que ser afirmativa. Porque a União compete legislar sobre normas gerais de licitações e contratos, e me parece com toda certeza possível afirmar que condição de habilitação é norma geral. Então, se hoje na lei federal nós temos a exigência da CNDT, nós, em que pese a lei paranaense não constar, na lei paranaense não constar expressamente essa exigência, nos nossos editais, pela 15.608, nós devemos passar a exigir essa certidão. Agora, vejam só, eu coloquei ali de propósito para vocês este tópico número 2. Vamos imaginar uma situação da seguinte natureza. Suponhamos que em 2010, uma entidade tenha licitado a contratação no serviço de limpeza pelo prazo de 12 meses, prorrogável este prazo até 60. A licitação ocorreu em 2010, ou seja, em momento anterior à criação da CNDT. O contrato foi assinado, o contrato teve início a sua execução, após 12 meses esse contrato foi prorrogado por mais 12, após a expiração da segunda prorrogação ele foi prorrogado por mais 12, mas vamos imaginar que lá na metade da execução, em uma das prorrogações, já estivesse em vigência esta Lei 12.440, que criou a CNDT. Nós poderíamos, por ocasião da prorrogação desse contrato, exigir para fins de prorrogação a apresentação da CNDT ou não? Na minha visão, a resposta é negativa. Por quê? Porque a licitação para aquele contrato foi instaurada em momento anterior à criação da CNDT. Inexistia a CNDT quando eu instaurei a licitação. Então, se durante a execução do contrato houve o surgimento desta nova exigência de habilitação, eu não posso trazê-la para o meu contrato, sob pena de eu violar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Na licitação, na época da licitação, inexistia essa exigência. E, portanto, durante a execução desse meu contrato, eu não posso passar a exigi-la. Aqui uma decisão do TCU de 2012, já na plena vigência da Lei 12.441, lá que criou a CNDT, 12.440, aliás, ali acho que precisa... Não, 12.440, 2011. Uma decisão do TCU orientando a todos os seus fiscalizados que exijam das entidades contratadas, por ocasião de cada ato de pagamento, a apresentação da devida certidão negativa de débitos trabalhistas, porque lá na Lei 8666 isso foi inserido na regularidade fiscal. Aqui, meus caros, vejam só a questão da retenção do pagamento pela não manutenção das condições de habilitação. Em 2008, o Tribunal de Contas da União tinha esta posição aqui. Mandou que uma entidade federal incluísse em editais e contratos cláusula que estabelecesse a possibilidade de subordinação do pagamento à comprovação por parte da contratada da manutenção de todas as condições de habilitação, aí incluída a regularidade fiscal. Isso, até 2008, a posição do TCU era essa. Porém,
Em 2012, em face de uma consulta que lhe foi encaminhada, o Tribunal de Contas da União mudou o seu entendimento, dizendo, nesta consulta, que nos editais e contratos de execução continuada ou parcelada deve constar cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter as suas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, prevendo como sanções para o inadimplemento desta cláusula a rescisão do contrato e execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à administração, além das penalidades previstas em lei. Verificada a irregular situação fiscal da contratada, incluindo a Seguridade Social, é vedada a retenção de pagamento por serviço executado ou fornecimento entregue, sob pena de enriquecimento sem causa da administração. Então vejam, esta é hoje a posição do Tribunal de Contas da União. Não é possível reter o pagamento sob pena de haver um enriquecimento sem causa se o serviço foi efetivamente prestado ou o bem foi entregue. No âmbito do judiciário, a situação também é exatamente a mesma. Vejam, este acórdão do STJ, ato administrativo, está subordinado ao princípio da legalidade, e o STJ aqui disse que, não constando do rol do artigo 87, a retenção do pagamento por serviços prestados, não poderá a entidade aqui aplicar a referida sanção à empresa contratada sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade. A retenção do pagamento não consta como sanção. Então, se ele não mantiver as suas condições de habilitação, isso é hipótese de rescisão contratual. Penso eu que a rescisão deve ser avaliada caso a caso. Repito que muitas vezes a rescisão pode ser mais ruinosa para a administração, e aí compete a nós concedermos um prazo para que ele sane o seu problema. E aqui, meus amigos, nós temos algo também interessante a discutir com vocês. Inadimplemento, a responsabilidade, não é, pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais. A disposição da lei federal está lá no artigo 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. A inadimplência do contratado por estes encargos não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. É importante nós lembrarmos que o governador do Distrito Federal, à época, era o Arruda. O Arruda ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação declaratória de constitucionalidade, indagando ao STF se esse dispositivo aqui, da Lei 8666, era ou não constitucional. E o Supremo Tribunal Federal, na ADC número 16, disse que este dispositivo é constitucional. Só a título, então, de curiosidade aqui a todos vocês. E ainda no artigo 71, diz que a administração responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 31 da Lei da Previdência, que é a Lei 8.212. Agora, vejam só com relação à responsabilidade pela inadimplência de encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, a posição hoje do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 331. O que mais nos interessa? Inciso primeiro, não. Inciso segundo, não. O inciso quarto desta súmula. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste do título executivo judicial. Então vejam, a Lei 8666 falou em responsabilidade solidária.
A súmula do Tribunal Superior do Trabalho fala em responsabilidade subsidiária, que é diferente. Na responsabilidade solidária, todos são solidariamente devedores. Na responsabilidade subsidiária, como é que ela funciona? Esgotados todos os meios e recursos da empresa que deve ao seu empregado, se ainda houver remanescente a ser pago, esse remanescente é de responsabilidade do tomador do serviço. Agora, o que mais nos importa aqui, nesse momento, são estes dois dispositivos desta súmula, o inciso 5º e o 6º. O 5º diz assim: os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do inciso 4º, que é o inciso anterior que acabamos de ver, mas apenas quando evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da 8666, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora do serviço como empregadora. Vejam, isto aqui tem obrigado a Justiça do Trabalho a requisitar processos de fiscalização e gestão de contratos da administração pública para constatar se houve ou não conduta culposa da administração na fiscalização daqueles encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais do contratado. Então, se restar demonstrada que a administração não agiu com culpa na fiscalização do cumprimento destes encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, ela não responde subsidiariamente. E ainda diz o inciso 6º, a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Então, para que se atribua à administração pública esta responsabilidade subsidiária aqui da súmula, ela deve ter agido com culpa na fiscalização das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas do contratado. E aqui nós temos a posição de um acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do número 216 de 2013, uma consulta, pagamento de serviços prestados a fornecedor com irregularidade fiscal, possibilidade de rescisão do contrato ante o descumprimento de cláusula contratual, sendo vedada a suspensão do pagamento ante a ausência de previsão legal. Então, o nosso tribunal já tem isto também pacificado, que se o contratado perde a sua condição de habilitação ou a sua regularidade fiscal, que é a condição de habilitação, nós não podemos reter o pagamento se o serviço foi prestado, nós temos que pensar e cogitar de uma rescisão contratual. E terminamos aqui a nossa exposição. Tenho só, então, que agradecer de coração ao convite que me foi formulado pelo presidente Ivan e agradecer especialmente a vocês que tiveram a paciência e a educação de aguentarem firmes aqui, me ouvindo durante 4 manhãs, quase que seguidas. Eu só tenho realmente que agradecer. Para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessas 4 manhãs. Muito obrigado, eu deixo o meu contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho por hábito responder os e-mails que recebo, e sou eu mesmo que recebo, não é meu estagiário quem responde, podem ter certeza disso. E desejar sucesso a vocês aqui dentro do tribunal, especialmente aos colegas que exercem a função de gestão e fiscalização de contratos. Obrigado a todos, até uma próxima.